Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é o Desbloqueia, né? Aqui eu te mostro tudo aquilo que está bloqueando a sua vida, impedindo você de desbloquear os seus caminhos, de desbloquear a sua prosperidade, de desbloquear o próximo nível, né, da sua vida. E eu sou a Tainá, né? E o tema de hoje é: será que os seus traumas estão bloqueando a sua prosperidade? Será? Bom, antes de começar, aqui hoje tá bem frio, né? Eu tô falando aqui do DF, né? Falando de Brasília. Mas eu imagino que em todo o país, ou em todo pelo menos o centro-sul do Brasil, tá muito frio, né? Tem essa frente fria. Então eu peço também, quem puder, né, colocar nas suas orações, quem mora na rua, né, os animais também que moram na rua, que sejam protegidos, que encontrem abrigo, encontrem um lugar que eles possam se proteger desse frio, né, gente? Vamos combinar que não tá nada fácil para ninguém, e ainda mais para esses bebês, né, esses cachorrinhos, né, gatos, animais de estimação, que não tem nem consciência, né? Eles só querem mesmo se proteger. Então eu peço, se vocês puderem incluir aí, né, pedir uma oração, colocar intenções positivas para esses animais. E eu vou começar falando, né, que esse insight do tema de hoje foi justamente, eu tava na academia, né, eu faço crossfit, né, gente? Então deixa eu começar a contar o que aconteceu. Faço crossfit, então tem um movimento que é Power Snatch, né, que a gente tira o peso do chão e joga pro alto. E o que aconteceu? Eu já tenho eu já fazia outras atividades, fazia funcional, mudei agora pro crossfit. Então assim, eu já fazia esse exercício, só que de uma outra forma, eu fazia com os kettlebells, né, que são pesos, e não com a barra, que nem é no crossfit. Então o que aconteceu? Fui fazer com a barra, e por um momento eu me desequilibrei. Então acabei indo pra trás, né? Minha sorte é que tinha uma parede, então a Anília bateu na parede, tudo certo, não aconteceu nada. Mas poderia ter acontecido, né? Eu até fiquei brincando com os meus amigos que eu quase viro um meme da internet, né? Quem nunca viu o povo do CrossFit caindo, né? Tropeçando na caixa ou fazendo alguma coisa assim. Bom, então isso foi um dia, né, que eu fui pra aula e aí não consegui fazer esse exercício direito, né? Então fui lá, diminuí ainda mais os pesos, continuei fazendo somente com a barra e tava tudo certo. Então passou um tempo, passou uns dias, essa semana teve esse exercício novamente. O problema é que eu fui fazer o exercício e eu senti um medo terrível de eu, sei lá, tropeçar de novo, cair, de acontecer alguma coisa comigo. E assim, eu já fazia esse exercício há muito tempo, né? Assim, não teria justificativa para eu não conseguir fazer esse exercício agora, né? Então eu parei um minuto, né? Fui respirar fundo. Primeira coisa que eu fiz, respirar fundo, então. E eu comecei a perceber que eu estava com um medo muito grande. Então eu senti, assim, aquele medo de fazer aquele exercício e cair, né? E cair para trás e acontecer alguma coisa. Só que esse medo, ele não é real, né? Vamos combinar, eu já fiz isso milhares de vezes, centenas de vezes. E por uma vez que não deu certo, aquele medo se instalou em mim. Então, na mesma hora, eu pedi a liberação desse choque trauma, né? É um exercício que a gente faz no Theta Healing, que a gente faz a liberação desse choque trauma. Então, eu pedi, né, que fosse enviado, fosse substituído por amor incondicional. E voltei a fazer o exercício normalmente, né? Então, assim, por um dia que algo deu errado, que no caso eu quase caí, né? Mas não caí, a parede estava ali para me segurar. Então eu gerei um trauma nas minhas células, eu gerei um trauma no meu corpo, que ele pegou e quando eu fui fazer de novo, né? Fazer aquele exercício de novo, ele falou: não, peraí, não vai fazer não, porque você pode se machucar, você pode cair, né? É os pensamentos que vinha na hora que eu tava com medo de fazer o exercício. E então eu resolvi trazer esse tema justamente porque quantos traumas a gente não tá tendo na nossa vida
né, que estão impedindo a gente de prosperar, impedindo a gente de fazer alguma coisa. Nesse caso, seria fazer um exercício, mas o que mais na sua vida não pode estar refletindo, impedindo você de abrir um negócio, impedindo você de fazer alguma atividade, de estudar e se determinado, fazer alguma coisa, né? Então, eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês também, né? Pra gente compartilhar, falar um pouquinho se isso também não tá te atingindo, né? E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu não sou psicóloga, não estou falando daqueles traumas psicológicos, né? Estresse pós-traumático, essas coisas, nada disso, né? Estou trazendo aqui uma visão mesmo holística, né? Uma visão das crenças, uma visão mais energética mesmo do que são os traumas. Então entenda aqui trauma num sentido mais genérico, né? Num sentido mais amplo, né? Do que o utilizado na psicologia, talvez, né? Então aqui eu vou começar falando a definição, né? O trauma eu procurei na internet, né? A definição dele, a etimologia dele vem de uma palavra grega e ela significa uma ferida. O que acontece? Pro Theta Healing, né? Que é a linha que eu estudo principalmente, um trauma ela é uma informação que foi ali registrada nas suas células, né? Ela é uma informação que está ali registrada nas suas células, é uma crença negativa que está ali registrada nas suas células e que gera muito medo, né? Então, é algo ali que foi gerado, né? E foi impresso assim nas suas células e que geram muito medo toda vez que você entra numa situação parecida, né? Conectando com o significado, é uma ferida, então, ainda que está ali aberta, né? A gente pode colocar que é uma ferida que está ali registrada no seu campo energético, uma ferida que está ali registrada ainda no DNA das suas células, registrada nas suas células. E, como eu falei, aqui a gente utiliza num sentido bem amplo, então pode ser em situações extremamente negativas, né? Pode estar falando de um trauma que aconteceu devido a um assalto, devido a um terremoto, né? Devido a uma situação de violência. Mas também pode ser traumas menores, né? Que nem esse que eu contei, né? Foi só porque eu tropecei e fui um pouquinho para trás, né? Tinha a possibilidade de eu cair. Isso já me gerou um trauma ali que ficou registrado. Por quê? Porque as consequências poderiam ser gigantes, né? Se eu tivesse realmente caído, né? Então, entendam o trauma que eu tô falando como um sentido bem amplo. Não precisa ser aquelas situações extremamente ruins e estressantes, né? Podem ser situações pequenas, né? Até porque a gente sabe que cada um lida com essas situações de uma forma, não somos iguais, né? Uma coisa que, por exemplo, pra mim gerou um trauma ali, porque eu podia cair, pra outra pessoa talvez, a pessoa nem se importasse, tentasse novamente ali e tentasse e isso não registrasse nada pra ela. Da mesma forma que às vezes eu posso passar por uma situação que extremamente estressante, mas lidar bem, me sair bem, enquanto pra outra pessoa não seja assim, né? Para outra pessoa talvez gere muitos traumas, gere muitos problemas, muitos registros, né? No nosso DNA. Então, o que eu coloquei aqui? Que principalmente são situações que geram riscos, né? De vida, riscos de acidentes, principalmente. Por quê? Porque a nossa mente, ela quer nos proteger, né? Então, o medo, ele é justamente essa situação, né? É uma proteção que a gente tem, né? Assim como eu falei no vídeo sobre a ansiedade, a gente tinha antigamente que nos proteger de tudo. Proteger dos caçadores, proteger das feras, né? Proteger o nosso corpo, né? Proteger a nossa vida. Hoje a gente continua tendo que proteger a nossa vida, mas não é da mesma forma que antes. Mas a nossa resposta emocional ainda é a mesma, né? A nossa resposta emocional no nosso corpo, ela ainda não mudou. Então esse trauma é justamente o quê? Aquela impressão ali que ficou no nosso campo, aquela impressão ali que ficou nas nossas células, de uma situação que gera um risco, né? Que a nossa mente entende que é um risco, então ela quer nos proteger. E como é que ela faz, então, para nos proteger? Ela registra essa informação ali no nosso campo energético, nas nossas células, né? E essa situação, então, ela produz medo. Porque o medo é para justamente nos afastar, para a gente ter cuidado, para a gente ficar vigilante, para a gente ficar esperto. Então, essa proteção, né, entendam que é algo positivo, para nossa mente ela está sendo super positiva, ela pode também estar nos impedindo de fazer algo, né, impedindo de agir numa situação que você deveria agir,
né? Então, toda vez também que você sentir esse gatilho, então como ela tá ali registrado, tem sempre um gatilho, que é uma situação, né, que vai despertar esse trauma, né? E aí ele é ativado e a sua resposta emocional à situação, ela é ativada também. Então, em geral, né, é um sentimento também que produz muita autossabotagem, né? Se você pensar que é algo que está te impedindo de realizar algo, você está se auto-sabotando. Mas pense que isso é inconsciente, né? Isso não é algo que você pensa assim, ah, não vou fazer por conta disso. Não, é algo inconsciente. E aqui eu coloquei, né, que os traumas eles são formados, podem ser formados de 3 formas principalmente. O primeiro deles, que é o mais comum, é quando a gente tem um forte impacto emocional, né? Então, situações extremamente estressantes, né? Agudas, a gente coloca aqui que é uma formação aguda, né? É algo que é um forte impacto emocional. Então, é uma situação que você viveu, que gerou ali uma emoção muito grande, né? Principalmente negativa, né? E então ali gerou aquele forte impacto emocional, ficou registrado ali, foi impresso nas suas células. Outra forma também dele ser formado, assim como as crenças, né? O processo de formação é o mesmo das crenças, né? É também por repetição. Então, se você vê uma situação que te gera um trauma todos os dias, né? Que te gera ali uma resposta, você tem uma resposta emocional ali todos os dias, isso pode gerar um trauma também em você, né? Diferente da aguda, por exemplo, você sofreu um assalto, então talvez você fique com medo de fazer tal coisa por conta desse assalto. Já se todo dia que acontecia alguma coisa, deixa eu pensar aqui na sua casa, né? Quando você era pequena, toda vez que você via, sei lá, os pais da sua amiga, toda vez que chegava, se você não estivesse em casa, né? Você apanhava, né? Sua amiga apanhava, alguma coisa assim. Então você gera essa repetição, né? Isso vai gerando também um trauma em você. E tem aqueles traumas complexos, né? Que é quando é uma junção dos dois, né? Quando tem algo que é repetitivo e junta com algo que tem um forte impacto emocional, então gera aí esse trauma mais complexo, né? Consequentemente mais profundo na nossa vida. E aqui eu coloquei assim, que esses nossos traumas, então, só mais uma vez, né? Eles podem estar impedindo a gente de prosperar. Por quê? Porque eles podem estar nos impedindo de agir, podem estar nos impedindo de fazer algo na nossa vida que poderia mudar a nossa vida, que poderia, sei lá, gerar mais prosperidade, mais riqueza para a nossa vida, para os nossos caminhos, né? Eu coloquei aqui também que os traumas, eles não precisam ser extremamente com a gente. Pode ser também por uma observação, principalmente quando a gente é criança, né? Criança fica ali só observando e tudo que ela vai observando até os 7 anos, ela vai absorvendo. Então, ali o trauma, ele pode ser também por uma observação, né? Se você via uma situação muito traumática com seus pais, com quem cuidava de você, você talvez tenha registrado aquilo também como um trauma para sua vida. Então, a gente tem que parar e analisar. Será que essas situações aqui, que eu tô achando que são situações mais traumáticas que aconteceram, será que elas são minhas mesmo? Ou será que é porque eu via isso acontecendo com alguém, né? Porque a gente registrou aquilo da forma que a gente viu. Mas a forma que a gente viu talvez não fosse a realidade, né? Fosse a nossa visão ali mais infantil das coisas, né? Então, analise, né? Que situações na sua vida você fica extremamente agitado? Que situações na sua vida você fica extremamente ansioso só por pensar que vai fazer alguma coisa? Ou que situações você tem uma reação extremamente exagerada e desproporcional? Pode ser um trauma, né, que está ali registrado nas suas células. Pode ser um trauma que está ali, né, que um gatilho acionou e que você tá ali com aquilo, sabe, né? Extremamente ali à flor da pele porque você foi acionado a esse trauma, né? Então, cuide desses traumas, se analise principalmente, né? Cuide de você, se investigue. A principal dica que eu posso te trazer é se investigue, né? Eu coloquei aqui, principalmente, nós podemos ter vários tipos de traumas na nossa vida, em várias situações, né? Coloquei aqui traumas principalmente de relacionamentos, né? Quem já foi traído, né? Quem já foi abandonado,
ou até mesmo de família, né? Se você foi abandonado, alguma coisa assim, pode gerar um trauma, pode gerar um medo de ser abandonado novamente, medo de ser traído novamente. Ou até mesmo relacionamentos familiares, se você viu o relacionamento dos seus pais, que não era algo tão legal, talvez isso também possa trazer um trauma relacionado a relacionamentos, né? Trauma financeiros também, pensa, você abriu sua loja, tá ali trabalhando, mas um belo dia você é assaltado. Você pode ali unir uma coisa à outra e pensar que empreender é algo muito estressante, que empreender vai te trazer de novo aquele medo, né? Ou até mesmo você fez um investimento e ele não deu certo, e aí você perdeu seu dinheiro, e aí você ficou ali com aquele trauma porque você perdeu tudo que você tinha, né? Ou perdeu boa parte do que você tinha, e aquilo ali gerou um trauma, então impede você de tentar novamente aprender, até mesmo aprender, né? Às vezes você não conecta que pode ter sido por falta de conhecimento, às vezes você liga só que foi um investimento, né? Então isso também pode gerar um trauma, principalmente financeiro, né? Impedir você já de procurar outros caminhos. Então sempre se questione, reflita principalmente se você tem alguma situação, assim, como eu falei do meu caso, né? Foi uma situação muito pequena, mas que poderia me limitar se eu tivesse cedido ao medo. Né? Se eu tivesse escolhido continuar com o medo, tivesse não confiado, né? Não tivesse feito aquela liberação, não tivesse confiado que eu já fiz aquilo várias vezes, né? Aquilo ali seria só mais uma vez. Talvez o medo me fizesse ter comportamentos que me fizessem reforçar aquela crença, né? Reforçar aquele trauma, né? Porque é justamente isso que acontece com as nossas crenças limitantes, né? Elas direcionam o nosso pensamento, o nosso sentimento e o nosso comportamento para reforçar as nossas crenças. Então essa é a importância também da gente não ceder a esses traumas, né? Claro, traumas pequenos, coisas mais simples, né? Se for algo muito desafiador, vamos dizer assim, eu recomendo buscar ajuda, né? E que tipo de ajuda pode ser para lidar com esses traumas, né? Eu coloquei aqui que a gente pode trabalhar eles como as nossas crenças. A grande questão é que ele vai ter um plus emocional, né? Como eu falei, você vai ter uma ansiedade, uma reação mais exagerada. Mas você pode trabalhar como você faz a liberação das suas crenças, você pode cancelar, né? Tentar buscar qual a origem daquele pensamento, daquele sentimento e ir cancelando, né? Isso vai ajudar muito. Mas é claro, se for algo muito grande, você deve procurar ajuda. Eu coloquei aqui algo que pode lidar com isso. É terapia de Theta Healing, terapia de hipnoterapia, né? Terapias que utilizam principalmente o inconsciente, porque ali você consegue acessar o trauma sem necessariamente despertar, né? As reações, né? Porque você vai estar ali em transe, ou num outro nível, né? Você vai estar acessando o seu inconsciente de uma outra forma. Então você consegue liberar esses traumas sem todo o sentimento de dor, sem toda essa aflição, né? Que eu falei que a gente sente. Coloquei aqui também, principalmente, né, psicoterapia, né? Eu sempre recomendo que façam psicoterapia, é uma forma também de autoconhecimento, é uma forma de você também trabalhar todo esse emocional que a gente tem. E eu quero saber se você já aí parou para analisar se existem choques e traumas aí na sua vida, se talvez eles estão te impedindo de prosperar, né? O que você está fazendo que é por conta de medo? E esse medo, ele é seu, né? Sempre se questione. Esse medo, ele é realmente seu, né? Esse medo é de alguma situação que aconteceu? Será que você não está colocando emoções desproporcionais a um fato, né? E aí, trabalhe isso em você, né? Porque você precisa, né? Talvez isso esteja impedindo você aí de prosperar, talvez esteja impedindo aí você de conquistar tudo aquilo que você gostaria, talvez esteja ali te auto-sabotando, né? Eu agradeço a presença de todos. Hoje foi uma live mais curtinha, né? Foi um vídeo mais curtinho, mas até a próxima. E não esqueçam que quinta-feira às 8h08 no Instagram nós estamos ali.